O ex-deputado Eduardo Bolsonaro, ele falou que vai denunciar ao governo Trump eventuais irregularidades envolvendo o TSE nas eleições presidenciais de outubro. O Eduardo disse isso para a coluna do Paulo Capelli, aqui do Metrópolis, e ainda disse que os ministros da corte vão poder sofrer sanções por parte dos Estados Unidos. Olha o que ele falou. Hoje o mundo funciona em tempo real e a eleição brasileira vai ser muito dinâmica. Então, sim, estarei atento, farei as minhas denúncias quando entender pertinentes. O governo Trump pode implementar medidas contra quaisquer autoridades que identifique como sendo protetoras ou iniciadoras dessa censura ou que tenham alguma participação em fraude eleitoral. Um discurso que a gente já conhece bem vindo do Eduardo Bolsonaro. Para de me dar notícia do ano passado, Rafael. Hein? Notícia do ano passado, essa? Olha, veja só, ele está dando também. Entenda-se, os Estados Unidos é o menino chorando do parquinho, ou da escolinha. Ô tia, olha o que ele fez, né? Tá ali, quer chamar a tia. Eduardo Bolsonaro chama a tia, chama o Bedel. Olha, ele vê os Estados Unidos realmente como nossos chefes. Isso coincide perfeitamente com o discurso do Flávio na CEPAC, né? Foi lá prometer as terras raras, porque os interesses americanos, contra os chineses, aliás, atingindo os interesses brasileiros, porque a China é nosso maior parceiro comercial, já falamos disso aqui. O Flávio foi lá pedir a supervisão dos Estados Unidos do processo eleitoral brasileiro. Quem precisa de supervisão no processo eleitoral por lá são eles. Eles precisam aderir ao sistema de votação do Brasil, não o contrário. Aqui, para salvar a democracia deles. Inclusive para instituir a democracia de um eleitor, um voto. Nós não precisamos, mas ele quer a supervisão. E aí vai o Flávio e disse, como nós vimos, que só há um resultado legítimo na eleição, seguindo os passos do pai dele, que já coloca o processo eleitoral sob dúvida. Só é legítimo se nós ganharmos. E agora o Eduardo, eu vou fazer denúncia em tempo real, vou fazer denúncia em tempo real, porque eu sou um menino muito certinho, eu não gosto que fique tomando meu brinquedo. Nosso brinquedinho é o Brasil. Papai brinca de Brasil, papai era milico, tentou, foi expulso do exército na prática, né, porque ameaçou explodir bombas em áreas militares, o que está documentado, como está documentado que fez um croquis para explodir a adutora do Guandu, no Rio de Janeiro. Né? Aí papai foi chutado do exército, na prática, né? Só não foi formalmente expulso, porque o Leônidas Pires Gonçalves, então, disse, não admitimos que tem esse tipo de coisa, mas tinha, deu um jeitinho lá, né? Foi ser deputado e, a partir daí, inicia a dinastia daqueles que jamais ganham dinheiro da iniciativa privada, sempre vivem do dinheiro público, porque são políticos, é legítimo ser político, fizeram um patrimônio fabuloso, milagroso, inclusive na área imobiliária, né? Esses são os caras que resolvem que são os donos da legitimidade política e agora empenhados em subordinar o país aos Estados Unidos. Isso não sou eu que estou falando, são eles. Não, eu não acho, e não adianta vir com a história, o Reinaldo acha que o Eduardo é burrão. Não, ele não é, não, ele é muito esperto. Já disse aqui. Né? Eu sou um admirador, digamos, horrorizado das coisas que ele faz. Da falta de limite que ele tem, admirador, que eu digo assim, admira no sentido de espanta. É espantoso. É espantoso ele estar falando isso de novo. Resultado, a soberania tem mesmo de ser um tema da eleição. Quer dizer, vai ser porque ele está puxando isso.
É preciso que fique claro àqueles que querem subordinar o Brasil aos Estados Unidos. Mas não é subordinar assim, nosso parceiro preferencial. Não. Nosso bedel. Nosso dono. Nosso chefe. Não é? Eles chamam os Estados Unidos de América também. Olha, estão aliados. E não perdem uma chance de deixar isso claro. Né? É isso que eles querem, inclusive, para o Supremo. Esses que querem arrancar, querem a goela dos ministros do Supremo, estão ajudando esse tipo de coisa. Quer que eu faça o quê? Existem aliados objetivos. Né? O aliado objetivo numa guerra não precisa fazer conspiração. Aliado objetivo significa aliado em torno de objetos. Não precisa ser uma aliança subjetiva, uma aliança de sujeitos. Né? Uma aliança de objetivos mesmo, daquilo que se quer alcançar. Tá aí. São os inimigos do Supremo. Né? E os Estados Unidos têm as suas demandas, que são demandas econômicas também. A negociação, durante um tempo, a relação azedou bastante com aquela carta do Trump. Depois veio a abertura da investigação do escritório de representação comercial, e tem coisa daqui a pouco a respeito disso, com base na seção 301. Trump e Lula esboçaram um entendimento, né? Mas a gente vê tudo ali é um tanto instável. Né? Nós continuamos a ter problemas nessa área com eles. Como eles têm problema com o resto do mundo. Essa que é a verdade. Eu acabei de ver aqui, meninos, o Alckmin fez um café da manhã com jornalistas, despedindo-se do ministério, né? Porque ele continua vice-presidente, não precisa se descompatibilizar, mas tem de sair do ministério. E ele falou uma coisa que merece reflexão. Aspas, o que vai valer mesmo é depois que começa a campanha eleitoral. Vai poder comparar governos, democracia, nós salvamos a democracia, versus ditadura, autoritarismo. Quem defende ditadura não devia nem ser candidato. Se não acreditar no povo, por que disputar? É isso. Eu acredito nisso também. Né? Insisto, dizer que se o Supremo não fizer o que você quer, você impõe a solução à força, o sinônimo disso é golpe de Estado. É ditadura. E o Flávio ainda não retirou essa frase dita em 14 de junho, numa entrevista à Folha. Estou aguardando ele retirar, para eu colocá-lo no campo dos candidatos que passaram a defender a democracia.